Galera, a última aula a gente viu só. Na verdade, o intuito da última aula era fazer já as ações de cada botão e tal, mas não rolou. Então é o seguinte: agora a gente vai fazer as ações dos botões, certo? De abrir e fechar as telas bonitinho, só para vocês pegarem as mãos, tranquilo? Só para vocês não se perderem aí e fazer um negócio que faça sentido, beleza? Então, assim. Estamos aqui na se cadastrar pessoa, certo? A gente já fez todas as views, todos os controladores, todas as telas que vão chamar eles, certo? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer cada um chamar eles, né? Então, como a nossa primeira tela, vamos executar aqui, vai demorar um pouquinho porque é a primeira execução dele. Nossa primeira tela é a tela de login, beleza? Então a gente vai fazer as ações nos botões de login. Botão sair e botão entrar, beleza? Vamos esperar um pouquinho. Aí, esse é o botão que a gente tem, ó. Botão entrar, beleza? E botão sair. Já tem suas algumas ações ali, mas é o que a gente precisa por enquanto. Tá bom? Então vamos lá. Para fazer as ações, nós vamos ter que ir no controlador da tela. Ou seja, se a gente quer fazer as ações no login, na view de login, a gente tem que ir no controlador login, que é login controller, certo? Aqui, deixa eu só arrumar essa primeira parte aqui, por questão de organização mesmo. Beleza? Então a gente já tem duas ações aqui. SUS. E agora a gente vai fazer as ações corretas, o que cada um significa, né? Beleza? Então vamos começar pelo botão sair, que é o mais tranquilinho. Aí depois a gente vai para entrar. Então, ó, botão sair. Quando eu clicar no sair, ele não vai colocar o que? O que ele vai fazer? Vai ter que fechar a tela, certo? Agora, o que vai entrar em jogo? Lembra daquela janela? Primeira coisa, vamos lá no principal, aqui, ó. Lembra esses atributos stage do tipo, esse stage, essa janela que é setado aqui quando ele abre? Então toda vez que abre uma janela pra gente, que a gente dá esse show aqui, depois que ele abre a janela, essa janela é colocada no atributo da classe, certo? Então esse stage aqui simboliza essa janela que vai ficar aparecendo aqui na tela, certo? Então, o que acontece? Vamos dar uma executada aqui só para vocês entenderem. Então, ó, ele vai construir, certo? Ó, construiu, certo? Quando ele fez isso aqui, a janela apareceu aqui, automaticamente eu já coloquei essa janela como atributo da classe, porque eu estou chamando o setStage aqui, beleza? O que a gente vai fazer? Para fechar é bem simples, é bem simples. Olha lá, ó. A gente vai chamar o login, certo? Que a gente quer fechar a janela de login. Aonde que está a janela? Aqui no stage, certo? Então, ó, login ponto getStage ponto close, beleza? Ó que simples, só isso. Então, ó, exatamente isso, beleza? Não tem absolutamente mais nada além disso. Então, ó, login.getStage.close. O que isso aqui vai fechar? Vai pegar a janela de login e vai fechar ela com o método close, beleza? Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que não vai funcionar assim porque eu não limpei o projeto. Eu acho que não vai dar boa. Ó, funcionou, viu? Pensei que não ia dar, mas deu. Então, olha lá. Vim aqui. Executei. Quando eu clicar no mouse, o que acontece? Ele sai. Fecha a tela. Beleza? Bem simples. Agora, para mim ficar um pouquinho melhor esse código, o que eu vou fazer? Porque eu vou fazer essas ações não só com o botão, mas com a tecla Enter do teclado. Então, eu vou chamar essa tecla duas vezes. Só que é o mesmo método. Então,
a mesma coisa, a linha é exatamente igual. Beleza? É exatamente igual. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um método que faça isso, que feche essa janela. Beleza? Então, ó. Por que o método? Porque você aproveita código. Você só precisa chamar um método ao invés de chamar toda essa linha aqui. A princípio, são só 2 linhas que você vai chamar e tal. Mas pense que você vai ter que chamar isso aí 3 vezes. 5 vezes, 10 vezes. Certo? Então, vamos fazer o método para reaproveitar código. Então, ó, public void fecha. Certo? Olha lá, ó, fecha. O que ele vai fazer? Vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Beleza? Ele fazendo isso aqui, você só chama o fecha. Tranquilo? Agora, continuando no BT sair, o que a gente vai fazer? Ó, BT sair, ponto. Agora vem a ação de teclado, ó. Set on key pressed. Tem 3 tipos, ó. Key pressed, que é quando você pressiona a tecla. Key release, que é quando você solta a tecla. Então você pressionou, quando você está soltando ele faz ação. E key typed, que é o meio desses dois, certo? Então, ó, key pressed. Vamos usar o lambda aqui, ó. Ali, você usando o lambda, você passa o mouse event, porque é um evento do mouse. Aqui é o que? Um evento do teclado. Então, ó, key event. Beleza? Agora você vai ter que importar lá, ó. Só que aqui acontece o seguinte. Deixa eu importar aqui, ó. Veja, ó, vai importar o fx. Aqui acontece o seguinte. Você vai ter que fazer uma verificação, porque assim, qualquer tecla que apertar no teclado em cima do sair ali, ele vai funcionar. Quer ver, ó? Opa, não vai porque eu não coloquei a ação aqui ainda. Ó, então aqui, ó, eu vou chamar a mesma ação ali em cima, ó, fecha. Beleza? Então, ó, se eu não verificar qual tecla que é, então, ó, presta atenção. Ó, tô no sair, certo? Vou apertar um espaço aqui, ó. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma verificação aqui para ver se a tecla que está sendo pressionada é o Enter, ó. Se E, que é esse parâmetro passado aqui, ó, ou seja, a ação que foi passada, e.getCode, então ele vai retornar o código da ação que foi passada, for igual a keycode.enter, certo? Se for igual, ele dá um fecha. Então, ó, vamos ver lá. Se for igual, ele vai dar um fecha. Se não for, ele não vai dar. Então, ó, estamos em cima aqui, ó. Vou apertar o espaço, ó. Certo, ó. Apertando o J. Agora vou apertar o Enter. Certo? Então, perfeito, funcionou, certo? Aqui, rapaz, aqui é a mesma coisa. A gente já fez as 2 ações aqui. Tranquilo? 2 ações aqui do botão entrar, do botão sair. Agora a gente vai fazer o do botão entrar. O que o botão entrar vai fazer? A gente vai fazer uma verificação assim, ó. Se tx e-mail ponto get text, ou seja, se o texto que está dentro do e-mail, ele vai retornar o texto usando o atributo getText, certo? For igual, lembra que aqui não é igual, é equals a root, por exemplo, e tx senha.getText, a mesma coisa, mesmo sendo password field, esse aqui é a mesma coisa, certo? Equals 1, 2, 3, 4, certo? O que ele vai fazer? Ele vai logar. Se não, ele vai falar assim, ó. Ele vai emitir um alerta. Esse alerta a gente vai fazer com um atributo do JavaFX chamado alert. Então, ó, alert igual a new alert, certo? Esse alert aqui, ó, ele vai importar, beleza? Ele precisa de um tipo do alert. Então você vai fazer assim, ó, alert type ponto. Daí tem, ó, erro, confirmação. Como aqui é um alerta de erro, você coloca erro, certo? Daí você vai ter que importar alert type também, beleza? Alert ponto set header text erro alert ponto set, aqui também tem o título, você pode colocar erro aqui também, certo? Alert ponto
Opa. Alert.set. Header text já foi. Vamos ver se tem mais algum aqui. Aqui, content text. O erro aconteceu devido ao usuário ser inválido, certo? Então, ó, esse alert é como se fosse uma janela também, certo? Então, toda janela ela tem um título, certo? O título é o título da janela. No caso aqui, o título da nossa janela é o quê? Aqui no NetBeans, ó, é revisão BD, certo? Aqui, essa janela vai ter um título de erro. O header text, que é o texto acima, assim, o que a gente vai falar? Ó? Erro. Vai fazer assim, ó, login inválido, certo? E para isso aqui a gente só criou na memória. Nós agora vamos ter que dar o show também, porque ele é uma janela, certo? Então, ó, vamos executar. Beleza, ó. Veja o que cada um, ó. O título é erro, o login é inválido e o erro aconteceu. Beleza? Então, ó, quando eu clicar no mouse, se o que está escrito ali dentro for diferente de root e 1, 2, 3, 4, o que vai acontecer? Vai ter que mandar o alerta, certo? Olha lá. Ó, erro, certo? Login inválido, ó, o login inválido é o header text, que ó, o header text fica aqui. E o erro aconteceu devido a um usuário ser inválido, o content text, beleza? Então, ok. Se por acaso eu acertar, ele não vai fazer nada porque eu não defini para fazer nada. Ó. Ele simplesmente vai ficar parado, certo? Agora vem uma coisa interessante. Se ele acertar, o que vai acontecer? Ele vai ter que ir para a janela principal, certo? Então, nós teríamos que fazer o quê? Criar uma janela principal. Mas a janela principal já está criada aqui. Então, beleza. Só que a gente vai ter que instanciar essa janela. Então, olha lá, ó, principal p igual a new principal. Beleza? Ó, criei. Opa, deixa eu limpar aqui. Ó, principal p igual a new principal. Veja só, vou importar o revisão BD, porque é o meu pacote é revisão BD, certo? Ó, importei principal. Então aqui eu criei um objeto desse tipo aqui, ó, que é o tipo principal. Então eu tenho um objeto desse daqui. E qual que é o método objeto que faz a janela abrir? É o método start, isso mesmo, ó. Daí ele faz toda aquela leitura lá e dá um show, certo? A mesma coisa que o outro faz. Então o que a gente vai fazer? p.start. E como ele pede o stage, você dá uma nova stage, uma nova cena, uma nova janela, certo? Então, ó, você vai ter que importar o stage e você vai ter que colocar um try catch. Por quê? Porque pode ser, certo? Que isso aqui dê erro. Então ele pede a instrução try catch. Então, ó, colocamos uma instrução com try catch, certo? E antes de abrir, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar essa janela de login. Porque se você logou, não tem por que ficar com a janela aberta. A gente já tem o método que faz isso, que é o método chamado fecha. Certo? Então, ó, vamos testar. Beleza? Vamos testar. Então, ó. 1, 2, 3. Vamos ver se vai. Entrar. Ó, login inválido. Agora vamos lá com o root. Root. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 lá. Entrar. Então, ó. Veja que abriu uma janela principal e fechou a nossa janela. Beleza? Então é isso aí. Fechou? Só que essa ação ela também pode ser feita com o mouse. Agora, pense assim. Vamos lá. Ó, fazer a mesma ação com o teclado. Ó. bt entrar ponto set on key preset. Mesma coisa. Key event e beleza? Vamos fazer a nossa verificação lá se é enter aqui também. Ó, se e.getCode for igual a keycode.enter enter.
ele vai fazer isso aqui, certo? Mas veja que agora a gente está repetindo o mesmo código. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar um método que faça isso, certo? Veja como é simples. Então, ó, public void logar, porque é isso que a gente vai fazer ali dentro. Então, ó, veja, a gente aqui, tudo isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Todo esse meu código aqui, ele está dando agora 96 linhas, certo? 96 linhas. Veja, eu reaproveitando o código, veja que eu só vou reaproveitar ele uma vez, apenas uma vez, certo? E veja quantas linhas isso já vai me economizar. Então, olha lá, limpei aqui, isso não, não, aqui, ó. Opa. Outra coisa, sempre dentro do código, beleza? Você viu que eu dei uma atrapalhadinha ali porque o meu código não estava indentado na hora. Então, ó, código indentadinho, certo? Aqui nós podemos apagar, beleza? Então, ó, logar, beleza? E logar, certo? Isso aqui vai funcionar. Agora a gente vai ver lá, ó. Olha, só com reaproveitar uma vez a gente já diminuiu 10 linhas de código, certo? Então, reaproveitamento de código é uma coisa que nós temos que aprender e aprender bem, beleza? Outra coisa. Então, ó, vamos fazer o teste aqui. Apertando com Enter agora para ver se está funcionando tudo certinho. Vamos lá, root 1, 2, 3, 4. Aí, ó, o Enter está funcionando, beleza? Então, ó, primeira parte fechou. Só que assim, lá no Facebook, pense assim. Vamos usar o exemplo do Facebook que a galera aqui todo mundo usa, certo? Então, ó, o cara digitou o e-mail aqui, digitou a senha, o que ele faz aqui? Enter, certo? Só que aqui no nosso, ó, o Enter não acontece nada. O que a gente vai ter que fazer aqui? Fazer uma ação também para o text field, para melhorar a experiência do usuário, certo? Então, ó, a ação do text field é a mesma coisa que isso aqui, ó. Opa, mesma coisa que essa ação aqui, ó. Exatamente a mesma coisa, só que o que vai mudar? O componente dessa ação, que no caso aqui é tx senha. Acabou, ó, mesma coisa, certo? Vamos executar de volta. Veja lá, veja lá, veja lá. Root 1, 2, 3, 4 e ó, Enter. Aí, ó, foi. Beleza? Melhoramos a experiência. Fechou? Então aqui, ó, primeira parte, as primeiras ações estão fechadas. Tranquilo? Ficou alguma dúvida, depois só falar nos comentários aí. Beleza? Esse é o login controller. Agora a gente vai ter que definir ações para a tela principal, que é essa tela aqui que a gente acabou de carregar. Para definir ação, nós vamos ter que ir lá no controller. Beleza? Então aqui, ó, estão todos eles aqui, ó. Todos os botões. Então já vamos fazer as ações, ó. BT cadastrar empresa ponto set on mouse clicked, certo? Ó. Mouse event e tranquilo? Vamos importar aqui o mouse event, ó. Veja para importar certinho. E pt cadastrar empresa ponto set on key pressed key event e, certo? Coloco E porque eu me acostumei a colocar E, para mim é mais fácil. Então se quiser colocar J ali não vai mudar em nada também, beleza? Vou fazer o if aqui para ver se vai, é o enter e.getCode for igual a code.enter, beleza? Agora a gente faz a mesma coisa para o BT cadastrar pessoa, no caso, certo? Então lá, cadastrar pessoa, cadastrar
pessoa, tá bom? Então nós temos aqui a ação de cadastrar empresa e cadastrar pessoa. Pergunta: o que a empresa faz? Esse botão cadastrar empresa, ele vai abrir qual tela? Tela de empresa. Então a lógica é a mesma que existe lá, certo? Então, ó, cadastrar empresa. Então eu vou ter que criar um objeto do tipo cadastrar empresa aqui, certo? Cadastrar empresa emp igual a new cadastrar empresa, certo? Importamos emp.start, que é o método que abre a empresa. New start, new stage no caso, porque eles precisam de um stage para funcionar. E importa o stage e try catch. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa aqui. Beleza? Vamos deixar aí detalhadinho. Aqui é a mesma coisa. O botão cadastrar pessoa vai fazer o quê? Vai fechar essa janela e abrir o de cadastro de pessoa. Certo? Então, ó, cadastro de pessoa, cadastrar pessoa está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó, cadastrar pessoa igual a new cadastrar pessoa, certo? Veja, pessoa.start, que é o método que abre a tela. New stage, instruçãozinha bonitinha e copia e cola lá, certo? Só que assim, aqui, qual janela que vai estar aberta? Qual que é a janela que está ocorrendo essa ação aqui, certo? Então veja assim, qual janela que está ocorrendo essa ação? Aonde que está a janela do botão cadastrar empresa? A janela principal controller, principal aqui, certo? Lembra que a gente fez aqui no login, a gente criou uma nova janela, no login controller, a gente criou uma nova janela principal. Ó, veja aqui, cadê? Ó, nós criamos uma nova tipo principal, nós criamos um desse daqui, certo? Só que aqui, o que nós temos que fazer? Nós temos que fechar essa janela. Para fechar, como é que era? É assim, ó, principal, certo? Ponto, método getScage para retornar a janela, ponto, close, certo? Ó. Então veja, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa, certo? Mas veja que nós estamos tipo, copiando muito código, a gente está repetindo muito código, certo? Veja, repetindo muito código, nós temos aqui 85 linhas, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar 3 métodos aqui. Um método que abre uma empresa, certo? Um método que abre uma pessoa aqui, certo? Um cadastro de pessoa, uma tela cadastrar pessoa. E um método que abre uma tela cadastrar empresa. O outro método vai ser um método para fechar, que esse método para fechar está sendo usado em todos aqui, certo? Então, ó, marque, ó, a gente tem 85 linhas aqui, beleza? Então, ó, public abre, public void, porque não retorna nada, abre cadastro pessoa, certo? Outro, public void abre cadastro empresa, beleza? E public void fecha, que vai fechar. Então, o de pessoa é isso aqui. Ó, de pessoa, vim para cá, joguei para cá, certo? E daí o que eu faço? Eu dou um abre cadastro pessoa. Por quê? Para chamar o método, certo? Então, ó, eu vou abrir cadastro pessoa aqui e vou abrir cadastro pessoa aqui, certo? Agora, esse método, veja que ele está repetindo aqui. Ao invés de eu usar isso aqui, o que eu vou fazer? Jogar isso aqui para cá, que é o método fecha, e chamar
o método fecha aqui dentro. Então eu estou chamando um método dentro de outro método, certo? Aqui é cadastrar empresa. Joguei para cá também. Veja, ó, abre cadastro empresa. Aqui eu já tenho um método que faça isso, que é o método fecha. Certo? Ó, fechando. E aqui é só chamar o abre cadastro empresa. Ó, abre cadastro empresa. Certo? E isso daqui eu jogo aqui para cima também. Certo? Então veja, ó. Deu quase a mesma coisa, né? Mas pense que teu código ficou sem repetição agora, porque você só chama os métodos. Beleza? Então aqui, vamos testar então isso aqui. Vamos testar. Vamos testar. Olha lá. A senha é root 1234. Vamos entrar. Opa, posso entrar por aqui, né? Então, ó. Se eu clicar com o botão, ele tem que abrir o cadastro da empresa. Certo? Ó, de pessoa no caso. Ó. Opa, cadastro de pessoa abriu. Ó, cadastro de pessoa. Beleza? Vamos fazer mais um teste. Agora com o Enter. Funcionou. Certo? Executar de volta. Agora vamos na empresa. Root 1234. Vamos lá, cadastrar a empresa. Olha lá, cadastrar a empresa abriu. Beleza? E ele vai abrir também normal quando eu clicar dar um Enter aqui, certo? Ó, root 1234. Vamos lá. Abriu normal. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai dar uma arrumadinha nesse cadastrar a empresa, que está uma tela muito grande para 2 componentes ali, 3 componentes ali, 4 componentes, e não tem necessidade de uma tela tão grande para tudo aquilo ali, né? Ó, coisa feia. Então o que a gente vai fazer? Diminui essa telinha aqui assim, ó. Deixa bonitinho assim, ó. Manche? Então aí, fechou. O que a gente vai fazer agora? Já está abrindo aqui, beleza? Abrindo bonitinho. Nós vamos nesse momento, então, para as telas de cadastro de empresa e cadastro de pessoa. Não vou fazer aqui as ações com os botões listarem, porque a gente ainda não vai ver essas ações ainda, certo? Vai ver mais para frente. Então, veja lá. Agora a gente vai no cadastrar empresa controller ou cadastrar pessoa, porque é essa tela que a gente abriu. Vamos primeiro na empresa. A empresa ela tem o que? TX nome e TX CNPJ. E temos dois botões, botão cancelar e botão cadastrar. Então, ó, primeiro eu vou começar com cancelar. pt cancelar ponto set on mouse clicked mouse event, certo? Vamos ter que importar esse mouse event. Vamos lá, importamos. Agora a gente vai fazer isso aqui igualzinho para o pt cadastrar. Tranquilo? Agora a gente vai chamar a ação set on key pressed. Key event, porque é um evento do teclado. Importamos. Vamos fazer a comparação agora para ver se é enter. e.getCode igual keycode.enter. Beleza? Fizemos o começo das duas ações. E agora a gente faz a ação desse daqui do botão cadastrar com o teclado. Cadastrar. Fechou. Então aqui nós já temos todas as ações desse botão. Isso aqui, inclusive, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um Ctrl C em tudo isso aqui. Por quê? Ó, Ctrl C, daí a gente vai abrir cadastro pessoa controller.
E como aqui tem o mesmo ID, os dois botões, só que são telas diferentes, então você pode ter o mesmo ID para os dois botões, o que a gente vai fazer? Mesma coisa, ó. Certo? Então, ó, aqui já estão um e aqui é outro. Certo? Então, assim, o que o BT cancelar vai fazer? Primeiro, ele vai ter que fechar a tela em qual nós estamos e vai abrir a tela anterior. Qual é a tela anterior? A tela principal, certo? Então, vamos fazer os métodos aqui para o reaproveitamento de código, certo? Então, ó, public void fecha, beleza? Que vai fechar essa tela aqui. Qual que é essa tela aqui? Cadastrar empresa. Então, ó, cadastrar empresa ponto getstage ponto close. Pronto. E public void abre principal. O que ele vai ter? Mesma coisa, ó. Criamos um tipo principal A igual a new principal, certo? E a ponto start new stage. Vamos instruir com try catch. E aqui a gente pode chamar o método fecha. Certo? Então o que vai fazer? Ó? Quando eu clicar no botão cadastrar, botão cancelar, ele vai chamar uma método abre principal. Certo? Vamos testar. Então, ó, root 1, 2, 3, 4. Essa aqui é cadastrar a empresa. Então vamos lá, cadastrar a empresa. Estamos aqui. Vou clicar no cancelar agora com Enter. Ó, ele volta para a tela que a gente estava, certo? Então a gente está navegando entre as telas aí, beleza? No outro vai ser exatamente a mesma coisa. Então, olha lá, ó. Vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, certo? A gente só vai mudar uma coisinha ali. Olha lá, ó. Não importem ainda, por quê? Porque esse não é cadastrar empresa que a gente está aqui, porque a gente aqui, quando for tiver nessa tela, quer dizer que é essa tela que está aberta, que é cadastrar pessoa. Então, lá, cadastrar pessoa, certo? Vou importar cadastrar pessoa e daí a gente importa o resto. Beleza, fechou. Certo? Então, ó, quando for ter cancelar, fechar, fecha não, é abre principal e abre principal, certo? Então agora a gente vai testar na principal ali, beleza? Então vamos lá, opa, limpei de volta e vamos lá, root 1, 2, 3, 4, certo? Cadastrar pessoa agora, ó. Cadastrei, vamos no cancelar. Cancelar, voltou para a tela inicial, certo? Ó, a gente já pode fazer as navegações entre as telas aqui, beleza? Então é o seguinte, outra coisa, nossa aula vai ficar por aqui. Eu só queria, não vou mostrar como se faz, certo? Mas eu só queria, mais uma vez, dar uma ideia para vocês. Porque veja assim, para vocês pensarem. Veja que aqui tem o método abre principal, certo? O que ele faz? Ele abre a tela principal, correto? Aqui ele tem o método abre principal também. O que ele faz? Ele abre a tela principal. E aqui no login controller, veja só, a gente tem o método abre principal também, ó, porque ó, principal P é a mesma coisa, então você está repetindo o código de novo, certo? Então qual que era o ideal aqui? Era você criar uma classe utilitária com esses métodos estáticos, certo? Então a gente teria um método que iria abrir a principal, e a gente teria um método que iria fechar a principal para todo o projeto, entende? Essa é a principal ideia. Se você não faz a mínima ideia do que eu estou falando, fique susto, faça assim por enquanto, que um dia, tipo assim, quando mais você for pegando experiência, você vai ver que isso
é a melhor maneira, fazer uma classe que faz o gerenciamento de abertura e... Eu ia falar fechadura, mas não tem nada a ver. Faz o gerenciamento das telas, da hora delas abrir e da hora delas fechar. A melhor opção é isso, certo? O que essa classe teria? Ela teria métodos, assim como esse, ó. Então faria assim, ó, public static, daí seria estático, certo? Porque daí seria quando eu quisesse fechar, o que você fazia? Está o nome da tela, tipo, o nome da classe que você criou, ponto, o método, beleza? Essa é a melhor maneira, mas por enquanto a gente vai fazer dessa forma aqui, beleza? Então, a princípio agora, a gente fez a transição entre telas. A próxima aula vai ser sobre cadastro do banco de dados a partir do botão. A gente já viu como cadastra sem botão, mas agora a gente vai ver com botão. Não muda absolutamente nada. É o mesmo procedimento que você tem que fazer, certo? Então, a próxima aula vai ser cadastro. Cadastrando ali, apertando no botão, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou procurar responder, beleza? Valeu, pessoal, um abraço.